Olá, tudo bem? Que a paz seja com todos. Hoje estaremos falando sobre um assunto que nesses últimos dias é bastante importante. Estaremos falando sobre a idolatria, né? Que nesse último mês e fim de ano é muito importante nós estarmos bastante precavidos sobre este assunto. Então este será o assunto de hoje. Puxa a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a idolatria, né? Porque nos dias de hoje, algumas pessoas que servem a Deus, alguns cristãos evangélicos, assim por diante, eles andam praticando a idolatria às vezes sem saber, né? Muitas das vezes sem saber. Talvez se soubesse, com certeza não iriam praticar, né? Antigamente, no tempo, assim, na escritura, conta muitas, assim, partes, né? Detalhes quando o povo, por exemplo, estava ali fugindo do Egito, naquele caminho, né? Que durou 40 anos, ali eles andou praticando idolatria, né? O Senhor Deus não gostou, né? O Senhor Deus abomina esse tipo de coisa, né? Nos tempos de hoje, o povo pratica muito idolatria. A maioria das pessoas, né, pratica idolatria e é uma coisa que é uma abominação muito grande aos olhos do Senhor Deus. As pessoas pegam ali alguma madeira, né, e dali eles fabricam ali seus ídolos, né, e adoram aquela imagem, oram aos pés daquela imagem, fazem seus votos ali nos pés daquelas imagens. Uns fazem procissão nas ruas carregando aquela imagem que tem perna, mas não anda, tem olhos, mas não vê, né? E tem boca, mas não podem falar nada, né? O Senhor Deus diz, né, na sua palavra, que nós não precisamos, né, temer aquele tipo, essas imagens, porque elas não podem fazer nem bem nem tampouco mal. Mas já no fato das pessoas adorar essas imagens já faz mal à pessoa, né? Porque o Senhor Deus abomina esse tipo de coisa. Consequentemente, quem faz esse tipo de coisa terá problemas com o Senhor Deus, né? Na hora de resolver a sua situação, de assumir, né? Ou até o acerto com Deus, terá problemas se for achado praticando esse delito, né? Esse erro. Já os cristãos, os evangélicos, eu quero dizer, as pessoas que se dizem evangélicas e que não fazem parte desse grupo de pessoas que usam essas imagens, elas também andam praticando idolatria. Muitos, eles pensam assim, tem muita gente que está interessada em saber, porque não quer praticar idolatria, às vezes pergunta, né? Faz uma questão, a Páscoa, ela é uma idolatria? Não, a Páscoa não é idolatria. A Páscoa, ela foi uma festa que aconteceu nos tempos passados, e os judeus comemoravam, eles comemoravam a saída deles do Egito, né? Chegava aquele ano, eles matavam ali o seu cordeirinho, né? Comemorava, fazia aquela festa e tal, né? E era uma comemoração deles, né? Não era comemoração para nós, né? Seria como se nós comemorássemos, por exemplo, o dia da independência dos Estados Unidos, né? Uma coisa que não significa nada para nós, né? Porque nós não fazíamos parte daquele povo, nós não éramos aquele povo. A nossa festa agora, hoje em dia, a nossa comemoração a esse sentido, nós comemoramos a Santa Ceia, né? Porque nós deixamos de comemorar a Páscoa para comemorar a Santa Ceia. Porque eles comemoravam a saída deles do Egito. Materialmente falando, nós comemoramos a Santa Ceia, porque é a nossa saída do Egito, que significa nós deixar o pecado, viver uma nova vida, né? E voltando para a idolatria, muitos cristãos assim, evangélicos, eles praticam a idolatria da seguinte maneira. O que é a idolatria? A idolatria tem vários tipos de idolatria. A idolatria, entre uma elas, é você trocar Deus por alguma coisa, né? Você deixar de, por exemplo, você gosta, tem jovens que são assim, gostam de um cantor, de uma personagem, né? Mas isso não chega a ser uma idolatria. Agora, se o Senhor Deus repreender ele, né, for demais além da conta, o Senhor Deus repreender ele e falar com ele para ele parar, tocar no coração dele, para ele parar e ele assim continuar teimando, né? Ele vai estar pecando, o pecado de rebelião, né? Vai estar se rebelando, vai estar teimando, né? Sendo desobediente.
E se Deus falar com ele, ó, você passa isso, você ou escolhe, né? Ou isso ou eu, ele preferir este ídolo, ele vai estar pecando de idolatria, né? Qualquer um que faça oração a qualquer outro Deus, que não seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele está praticando idolatria, né? É um pecado muito grave, pecado de morte, tá? Um pecado que Deus não gosta de jeito nenhum, é muito perigoso. Então, e tem mais um tipo de pecado, de idolatria. Nós estamos no fim do ano, né? Muita gente comemora o Natal, né? O Senhor Jesus, ele não nasceu nesse ano, nesse mês, perdão, e muito menos no dia 25. Né? Então, comemorar essa data é idolatria. Uma grave idolatria, por quê? Porque é o símbolo de um nascimento de um Deus pagão, né? De muitos e muitos anos atrás, desde o começo, né, do princípio das coisas, foi começando o nascimento desse ídolo lá, né, desse Deus pagão. E aí, com o passar dos anos, foi mudando o nome da mulher, né, e do menino, né? O pai eles foram tirando de lado. É uma história longa que só dá para contar em outro vídeo, né? Eu estou resumindo bastante. Então, eles, no final das contas, porque o povo estava, eles precisavam, né? Não podia perder o povo, a população daquela igreja. Eles transformaram o nome, mudaram o nome, né, daqueles ídolos, colocaram o nome da mulher, né, que em outros tempos, em outros lugares era Íris, né, teve vários nomes essa mulher, mas aí, para o povo continuar, não deixar de adorar esse ídolo, esse Deus pagão e a mãe dele, colocaram o nome de um menino Jesus e a sua mãe Maria, né, mas não é verdade, é uma mentira, uma coisa muito grave, né. Muitos que quiser pesquisar, é muito fácil pesquisar. Só pesquisar que é fácil entender. Mas mesmo assim, as pessoas sabendo que é pecado, mesmo sabendo que não é verdade, o Senhor Jesus não nasceu nesse dia. O Senhor Jesus ele nasceu num outro dia aí, a qual o inimigo usa para zombar, né, do Senhor, zombar da nossa fé. Ele usa esse dia como um dia, põe o povo todo para brincar e zoar bastante nesse dia com o nome do Senhor, né? Então, muitas pessoas trocam Feliz Natal para lá, Feliz Natal para cá, né? Bastante mensagem a gente vê no meio dos crentes, no meio das pessoas evangélicas, né? No YouTube, né? A gente vê, né? Mensagens, né? De YouTube, aqueles cartões que já vem preparado, feito, né? E troca a mensagem. Isso, irmãos, tomem bastante cuidado, porque é idolatria e é muito grave, porque além de você estar cultuando um Deus pagão, né? Desejando Feliz Natal a um ser que não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu ordem para nós lembrarmos da morte dele. Não, ele não falou nada sobre o nascimento dele. É tanto que o nascimento dele, só a gente sabendo estudar a Bíblia com bastante comunhão, a gente chegar a um denominador, né? E para a gente poder ter a base mais ou menos do dia que ele nasceu. E por graça e misericórdia de Deus, o Senhor Deus tem revelado ao seu servo e passado, né, para quem quer saber, para quem tem fé e crê nas revelações do Senhor. Então nós sabemos a data do dia e do mês que o Senhor Jesus nasceu. Então, irmãos, quem tiver condições de estar vendo este vídeo, eu peço desde já que permaneçam comigo, tá? Que vocês compartilhem, tá? Eu sei que é uma coisa simples que quase todo mundo deve estar sabendo, mas pode ter alguém que não sabe, tá? E compartilhar vocês e se inscreva no canal, por favor, dê o seu like, tá? E ative o sininho para assim que eu gravar um vídeo novo, vocês poderem estar vendo e sabendo, tá? E fazendo isso eu ficaria muito grata, tá? Para me saber com quem eu estou falando, se estão gostando e assim por diante. Continuação, né? Vou continuar aqui falando. Muitos falam assim, aquela mulher, ela ama tanto o seu filho que ela está pecando por idolatria de amar o seu filho. Toda mãe ama seu filho, ama muito seu filho. Qualquer mãe ama. Só que nós que servimos a Deus e temos vontade de ir para o céu, nós temos que tomar cuidado com esse amor também, tá? Porque muitas das vezes, se vamos se colocar numa situação difícil, de alguém ameaçar de morte, né? Ou, por exemplo, nosso filho está ali na cama, eu já passei por essa situação, tá? Por isso eu posso falar de mim mesmo, né? Embora eu não gostaria de falar de mim.
Mas se eu falar de uma pessoa e eu não ter condições de chamar essa pessoa aqui, entrevistar essa pessoa, ficar só falando não é conveniente. Então vou falar de mim mesmo. Quando eu não conhecia os mistérios de Deus, as revelações, quando o meu neto, meu filho, porque eu crio ele como filho, ele ficava doente, eu tinha uma maneira de orar. Eu orava desesperadamente, pedia para o Senhor Deus não levar ele de maneira nenhuma. Eu dizia que eu não ia poder viver sem ele, que Deus não fizesse isso comigo para ter misericórdia de mim. Arrumava um desespero, aquela coisa toda, né? Desesperada eu ficava, né? Mas depois que o Senhor Deus me deu a graça e me revelou esses santos mistérios, né, essas revelações santas, né, a voz dos sete trovões, eu aprendi a orar. Nunca mais. O meu filho, ele teve dengue hemorrágica, ele quase se foi, sabe? Não se foi porque nós temos um dia certo para nós nascer e outro dia mais que é certo para nós sair e deixar esse mundo também, né? Mas nós não sabemos, né? Então por isso ficamos às vezes aflitos, desesperados, né? Quando é um filho que a gente ama, né? E uma criancinha ainda. Mas como eu já sabia das revelações, eu sei que tudo que o Senhor Deus faz é perfeito, eu já aprendi a ter essa noção depois que eu ouvi as revelações, eu aprendi a honrar mais o Senhor, aprendi a saber que tudo que Ele faz é perfeito e nunca mais murmurar de nada. Eu aprendi a orar também. Então eu aprendi a orar simplesmente, eu pedia bastante oração também, né, para os meus irmãos na fé, aqueles que compartilham a mesma comunhão comigo. Eu pedia oração, eu orava para que o Senhor Deus me desse força para suportar e que seja feita a vontade dEle. Essa era a minha oração. Que o Senhor Deus tivesse misericórdia dEle para que ele não sofresse muito, né? E assim foi feito. O Senhor Deus deu vitória, o Senhor Deus devolveu ele com vida, ele não foi embora deste mundo, né? Ele está aqui comigo, mas eu aprendi a orar. Louvado seja Deus, eu aprendi que a vontade de Deus ela tem que prevalecer e que tudo que ele faz é perfeito e que nós não devemos amar mais os nossos filhos do que a Deus. A gente deve amar Deus primeiro, depois a gente ama nossa família, depois nós amamos nossos irmãos e assim por diante. Primeiro nós amamos a Deus e Ele tudo fará nas nossas vidas, né? E se nós amar alguém, seja nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, mais do que a Deus, nós já estamos pecando por idolatria. Esse é o meu conhecimento que eu conheci, né? Através da própria palavra de Deus, das Escrituras, né? E das revelações, né? Da voz do sete trovão, que foi uma bênção, um presente maravilhoso que eu recebi na minha vida. Que talvez eu estava no engano até hoje, se não fosse essa revelação. Porque ela abre os olhos da gente de uma maneira que a gente enxerga tudo, mas tudo com claridade. A gente passa a ver tudo diferente, né? Tudo, os olhos da gente se abrem e a gente passa a enxergar melhor, né? Espiritualmente falando, tá? A gente fica mais inteligente, tá? Para servir a Deus com mais inteligência. E o Senhor Deus com certeza se agrada mais. Por isso eu estou sempre aqui comentando com vocês sobre a voz dos sete trovões e os segredos que o Senhor Deus tem revelado para nós, os seus mistérios, tá bom? E quem tiver interesse de ouvir esses mistérios, está disponível, tá? O Senhor Deus disponibilizou para nós, que somos seus filhos, e Ele tem vontade que nós conhecemos, que nós façamos parte, né? Mas esses mistérios é só para quem crê, tá? E somente para quem crê, quem tem um coração aberto para as coisas de Deus. Então é isso que eu tenho para falar hoje. Eu espero que eu tenha feito falado tudo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração. E tudo que eu faço eu tento agradar a Deus e tudo que eu faço é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Que só o Senhor Deus seja glorificado e honrado, né? Então eu espero que todos fiquem na paz de Deus, na comunhão do Espírito Santo. E que tomem cuidado e expliquem para os seus filhos, para os seus amigos que não souberem para tomar cuidado, para não praticar idolatria, tá? E se praticou, que parem de praticar, tá bom? Deus abençoe a todos. Um santo ósculo no coração de todos. E fiquem com Deus, tá legal?